Bom dia. Continuando o nosso assunto, exclusão de sócios, agora fazendo um paralelo com o caso prático, a gente vai discutir um caso de uma série chamada The Good Wife, uma série que trata de um dia a dia no escritório de advocacia. Esse escritório tem 40 sócios. Então, em determinado episódio, um dos sócios, chamado Bond, ele, ele gostaria de excluir a sua rival, chamada Diane, também sócia do escritório. Ele gostaria de excluir ela da sociedade para ter mais poder, para ter mais, é, enfim, mais tranquilidade na gestão lá do escritório. Então, ele convoca uma assembleia para exclusão da sócia Diane. Diane, ciente das intenções, né, da assembleia, ela articula com os demais sócios para conseguir maioria a seu favor. Na assembleia, ela conduz a assembleia e ela coloca em votação a exclusão dela da sociedade. Dos 40 sócios, 19 levantam a mão, então não passa a, a exclusão dela. Mas de imediato e de surpresa, ela questiona pela exclusão do sócio bonde da sociedade, sendo que 21 sócios levantam a mão e fica bonde excluído da sociedade. Bom, traçando um paralelo com o Brasil, isso poderia acontecer no Brasil? Bom, se você olhar assim de forma ampla, só a questão de exclusão extrajudicial de um sócio, sim, ela poderia ocorrer, está previsto no artigo 1085 do Código Civil, mas ela tem que tratar de alguns requisitos, né? Estão escritos lá no Código. Primeiro, tem que ter uma justa causa. Então, não pode ser, assim como foi na série, uma, uma questão entre sócios, né? Um desentendimento entre sócios. Isso não está previsto na lei. E tem que ter uma assembleia específica para esse fim, onde é dada a oportunidade de ampla defesa pelo sócio que será excluído. Além do terceiro requisito, não é só a maioria dos sócios, é a maioria dos sócios que representam representando o maior capital social, a maior parte do capital social da empresa. Ou seja, são dois requisitos, né? Maioria dos sócios, mas também a maioria do capital social. Então, nesse contexto, apesar de estar previsto no Brasil a exclusão extrajudicial, não poderia se dar como aconteceu na série. Primeiro, porque para a exclusão da sócia Daiane não há uma justa causa, então não poderia nem ter suscitado a exclusão dela na Assembleia. Depois, na exclusão do sócio bonde, não era uma assembleia convocada exclusivamente para esse fim, não foi dada a oportunidade de defesa e não é possível saber se daquela totalidade de sócios, né, dos 21 sócios que votaram, se eles representam a maior parte do capital social da empresa. Então, esse fato, do jeito que aconteceu na série, não poderia ocorrer no Brasil. Agora, né, falando de sociedades limitadas, quais são as formalidades que deveriam ser observadas para a exclusão de um sócio em uma assembleia, ou seja, extrajudicialmente? Bom, eu já comentei seriam essas formalidades, né? Então, se a maioria dos sócios e também representantes da maioria do capital social da empresa, eles deliberarem pela exclusão desse sócio, tem que ser observado a justa causa. Então, a Assembleia tem que ser convocada e tem que ser dado nessa Assembleia a oportunidade do sócio que, que, que vai ser discutida a sua exclusão, tem que ser dada a ele a oportunidade de ampla defesa. Inclusive, ele pode até levar um advogado para isso. E na contagem de votos também tem que ser observada lá não só a maioria dos sócios, mas também a maioria do capital social. Bom, continuando a discussão das considerações juridicamente relevantes para o caso de exclusão de sócios em sociedades limitadas, vamos discutir agora dois pontos importantes. Primeiro ponto, como deveriam ser contabilizados os votos
e qual fórum, o quórum de deliberação. Conforme o artigo 1072 do Código Civil, as deliberações de sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocado pelos administradores nos casos previstos em lei ou contrato. Então, para essa situação em discussão, deverá haver a convocação da reunião assembleia, né, pelos administradores, podendo ser sócios ou não sócios, visto que já há legitimidade para a representação e gestão da sociedade conforme o inciso 6 do artigo 997 do Código Civil, ou supletivamente por qualquer dos sócios, né? Mas em ambos os casos, desde que patente a conduta de extrema gravidade a ser apurada na reunião ou assembleia. Conforme o artigo 1074, né, a Assembleia dos Sócios ela se instala com a presença em primeira convocação de titulares de no mínimo 3/4 do capital social e em seguida em qualquer número. No parágrafo 1º do mesmo artigo, o sócio ele pode ser representado na Assembleia por outro sócio ou por advogado, mediante a outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devido o instrumento ser levado a registro justamente com a ata, né? E conforme o parágrafo 2º, nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente. Então, o sócio aonde se deseja excluir, ele não terá direito a voto, porém terá direito a voz. Então, o quórum para a decisão sobre a exclusão se dará com a maioria absoluta do capital, ou seja, 50% mais um, né? O importante é informar que os sócios que se busca excluir possuem direito de voz para se manifestar, como já falado anteriormente, em pleno respeito ao seu direito de defesa, né? Embora não se possa votar por previsão expressa do artigo 1074, conforme já foi colocado, né, no parágrafo 2º. Que eu aqui falo novamente, né, que nenhum sócio por si ou na condição de mandatário pode votar em matéria que lhe diga respeito diretamente. Vale frisar aqui novamente que, segundo o artigo 1076, né, as deliberações de sócios serão tomadas, no caso em questão, pelos votos correspondentes à maior parte da metade do capital social, nos casos previstos no artigo dos incisos 2, 3, 6 e 8 do artigo 1071. Então, repetindo, para que haja a deliberação da exclusão do sócio, a gente tem que ter um quórum de 50% mais um da maioria do capital social. Bom, e em seguida surge um questionamento. Para o caso de uma sociedade limitada com 2 sócios, haveria alguma particularidade? O parágrafo único do artigo 1085, ele já prescreve para esse tipo de situação, né? O que é que diz esse artigo? O parágrafo único desse artigo, que ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Dessa forma, quando estivermos diante de uma sociedade limitada que existe apenas 2 sócios registrados no contrato social, a exclusão extrajudicial poderá ser feita sem a necessidade de reunião ou assembleia para a votação da deliberação. Então, essa regra foi uma alteração que foi realizada na lei, que visou resolver 2 tipos de situações típicas, né, para esse tipo de sociedade limitada. Primeiro, a necessidade de convocar reunião ou assembleia quando existe apenas 2 sócios para discutir a exclusão, tornava a possibilidade quase impossível, né? Uma vez que o sócio a ser excluído se esquivava da notificação, né?
Então, para evitar aquele tipo de situação, eles se esquivavam. Então, assim, a, a realização da reunião, assembleia, sempre era um fato extremamente difícil de ocorrer, né? Devido à esquiva daquele sócio que se pretendia excluir. E o segundo ponto que se resolveu com esse tipo de situação foi, caso comparecesse à reunião assembleia, o sócio a ser excluído iria se defender apenas de ser seu acusador, né? Então, nesse sentido, era ineficiente a defesa, né? Pois quem o acusou já teve motivos para convocar a referida reunião. Então, ficaria sem aquela discussão só de acusação e defesa, sem ter um resultado desejado.